Nós damos as boas-vindas a todos para a nossa reunião de hoje e apresentamos a nossa palestrante, a dona Evangelina, que está aqui conosco, minha mãe. Ela atua na Federação Espírita do Estado de São Paulo e vai colaborar conosco no trabalho de hoje. Então, que todos nós possamos recebê-la, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite e que tenhamos uma boa reunião do Evangelho. Viu? Nós vamos fazer a nossa prece inicial, já são 19 horas. Quer que eu faça? Assim, pode fazer. Pode começar, então? Pode. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva cada coração dos que estão aqui presentes. A espiritualidade também espalhe esses fios dourados que nos unem nesta sala virtual do Lar Valmeca. É um prazer imenso, então convido a todos vocês para uma prece. Então, vamos ligando os nossos corações, serenando as nossas mentes. Vamos envolvendo cada coração para que juntos nós cheguemos até Jesus. E abraçando esse Mestre amado, nós vamos agradecendo pelo seu Evangelho amoroso. E vamos pedindo que ele nos leve até Deus, Criador de todas as coisas. E diante da grandeza de Deus, nós vamos reconhecendo a nossa pequenez. E vamos apenas agradecer a Deus por mais este dia de vida, por esta oportunidade bendita de estarmos juntos em nome do nosso Mestre. Agradecer por tudo que ele nos oferta. E voltando aqui, pedimos a Jesus, a espiritualidade, ao nosso mentor, que nos dê sustentação e permissão para iniciarmos este lindo trabalho de hoje. Graças a Deus. E o nosso tema hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no 24º capítulo, cujo nome é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E neste capítulo maravilhoso, onde se fala de luz, nós vamos refletir sobre os itens 11 e 12, que o título é Os Sãos Não Precisam de Médico. Vamos lá. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Está em Mateus, capítulo 9, itens 10 a 12. Então, estavam nessa casa reunidos. Casa de quem? Era a casa de Levi. E quem era Levi? Era um publicano, que os fariseus acharam esquisito Jesus e os seus discípulos estarem lá. Por quê? Porque os publicanos eram coletores de impostos e, normalmente, não todos, mas muitos, enriqueciam. Por quê? O dinheiro que era arrecadado não era para voltar em benefício do povo, não. Mas eram para os senadores mesmo, para
os imperadores, era para Roma esse dinheiro. Claro que os judeus não gostavam dessa colaboração, por isso não gostavam muito dos publicanos. Acontece que um publicano, esse Levi, no qual Jesus estava comendo, né, nesse dia, ele foi o Mateus que Jesus convidou para ser seu discípulo. Então, Jesus viu algo nele e, apesar de publicano, foi convidado. Mas quem eram as pessoas que estavam falando? Não eram os judeus, eram os fariseus. E quem eram os fariseus? Aquelas pessoas que estudavam a lei, se achavam puros porque tinham o conhecimento da lei judaica. Então, eram orgulhosos, não é? Jesus criticou-os muito por isso, por se sentirem melhores do que os outros. Mas falta os pecadores. Quem eram os pecadores com quem Jesus estava junto também? Todos os que derrogam as leis divinas são pecadores. Nós não costumamos falar pecadores, não é? Mas naquela época falavam. Eram pessoas que derrogavam as leis divinas. Mas e quem eram os pecadores da época? Os mesmos de hoje. Somos nós. Somos nós a quem Jesus veio da espiritualidade, da esfera crística, para cuidar. E nós, enfermos. Bom, mas eu não sou enferma. Tem muitos enfermos nessa época de pandemia, mas não é o nosso caso, né? Estamos bem saudáveis. Não eram os doentes do corpo, mas os doentes dos sentimentos, os doentes da alma. Então, foi para essas pessoas que Jesus veio. E como que Jesus ia tratar de todos nós? Jesus, como médico das almas, como o bom médico que cura qualquer enfermidade, ele nos deixou uma receita. Nesta receita, existem remédios comuns, preços normais, mas existem remédios também de alto custo. E por que nós temos que tomar esses remédios se nós não sabemos nem do que sofremos? Ah, nós vamos saber sim do que nós sofremos. Nós vamos ter que passar por determinados momentos, por situações que nós não gostamos muito. Nós estamos num planeta de transição, que é para o mundo de regeneração, mas, por enquanto, ainda, eu acho que com 2 pés, podemos dizer, no mundo de prova e expiação. Na hora da expiação, nós precisamos tomar remédio. Só que esse remédio, ele basta que tomemos assim, com conta-gotas, e esse remédio vai, então, fazendo efeito em nós, espíritos, porque vamos nos curando, devagar, mas sempre nos curando. E precisamos de paciência, não é? Precisamos ser bons, precisamos ser pacientes, precisamos de um monte de virtudes que nós tomamos esses remédios mais em contas e mais fáceis de tomar. Acontece que vão aparecer os momentos de prova. Ah, os momentos de prova. Prova para que serve mesmo?
O aluno faz prova para passar de ano, não é? Então, é nessa hora que nós vamos galgar os degraus da evolução, é que nós precisamos desse remédio amargo e de alto custo. Nós precisamos adquirir forças para poder enfrentarmos com resignação. Essa resignação acho que é pesada, porque nós temos que enfrentar com resignação, sem reclamações. Nós vamos enfrentar, então, aquelas provas que Deus nos envia, para que nós possamos, então, galgar, subir um degrauzinho a mais na nossa evolução. Essa prova é muito difícil e nós precisamos de muita humildade diante de Deus para aceitar. Aceitar, agradecer e nos resta pedir muitas forças. Mas além das forças que nós pedimos a Deus, tem algo que nós pedimos a Jesus, que é o seu colo, o seu abraço, o seu amor. Jesus não se nega. Na hora dos remédios amargos, com certeza ele estará sempre presente, porque Jesus não falta a ninguém. Ele atende a todos, bons, maus, justos, injustos, para tudo é a mesma coisa. Então, nós temos que passar por essas provas, e são difíceis, porque muita gente não suporta devolver a fortuna quando é ameaçado de perder. Sofre muito, eu preciso pedir a Deus. Muita gente sofre muito quando vê um ente querido numa cama acometido por uma doença grave. Também é difícil de suportar essa prova. Mas o que dizem vocês, meus irmãos, quando nós temos que devolver à espiritualidade um ente querido? Aí não tem jeito. Ou é Jesus para nos ajudar a tomar esse remédio amargo, ou nós nos revoltamos contra Deus. Já sabemos que não podemos nos revoltar. Por isso, buscamos Jesus. Então, é através do Evangelho de Jesus, do consolo de Jesus, é que nós adquirimos essa força. Chega a ser até uma alegria em devolver um ente querido para que volte para casa, para que volte para um lugar de luz, um lugar onde com certeza é melhor do que o mundo de prova e expiação. Então, nos sentimos até felizes, quando bem resignados e com muita fé em Deus e em Jesus. Mas nós sabemos que é difícil. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, existe uma frase que diz assim, que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Gente, a dor, eu pelo menos quando li pela primeira vez essa frase, eu não podia acreditar que uma dor pudesse ser uma bênção. Mas depois, pensando bem e fazendo analogias, eu vi que a dor é necessária, sim, para nós nos livrarmos de certas doenças. E nós vamos falar na primeira doença, que é a mais grave de todas e que é considerada uma chaga da humanidade. É o orgulho. Já pensaram a dor de um orgulho ferido?
Não, vamos pensar em dor. Fala que o orgulho é uma chaga da humanidade. E se estivéssemos com uma chaga? Se tivéssemos mesmo com um tumor? Nós vamos dar um exemplo bem light, que é para não baixar nossa vibração. Então, nós vamos nos imaginar com um tumor no braço. E aí, nós precisamos nos livrar desse tumor. Claro, vamos ao médico. Um bom médico, não importa quanto seja a consulta, importa que seja um bom médico. E aí, esse médico detecta o tumor, dá anestesia, enfia uma agulha na espinha e pega o bisturi, corta esse tumor, retira esse tumor, costura novamente a pele e depois ficamos tomando várias injeções, furando o nosso corpo por vários dias ou meses. O que nós fazemos com esse médico? Nós agradecemos muito, nós ficamos devendo um favor. Tudo que foi pago não importa. Importa que nós estamos devendo a vida para esse médico. Tudo bem. Mas, de repente, alguém fura o nosso orgulho, fere o nosso orgulho. Orgulho não é uma chaga da humanidade, não é um tumor? Então, alguém nos fere o orgulho. O que fazemos com esse irmão abençoado? O que nós fazemos? Queremos nos vingar, colocamos na lista como número 1 dos nossos inimigos, porque feriu o nosso orgulho, enquanto que nós devíamos agradecer a esse irmão, porque está fazendo com que o orgulho diminua e está se transformando em humildade, que é uma das virtudes que Jesus diz que sem ela não entraremos no reino dos céus. E aí vem outra doença, não é? O egoísmo. Egoísmo é irmãozinho do orgulho, né? E o que é o egoísmo? É quando nós nos sentimos, nós queremos tudo para nós. Então, é quando nós conseguimos tirar das pessoas em favor de nós mesmos, quando conseguimos usufruir de várias coisas, então somos espertos, somos felizes. Esquecemos que é o egoísmo que nos impede de conquistarmos a maior virtude que Jesus veio nos mostrar. Jesus disse: o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante é amar ao próximo como a si mesmo. Para começar, se eu não quero o bem do meu irmão, se eu quero para mim e não para ele, eu já não me amo. Porque se eu não quero para o meu irmão, eu estou fazendo mal para mim também. E aí, se eu não me amo, como posso amar o meu irmão? Eu estou tirando dele a meu favor. E aí, vamos lá. Se não amamos a nós e não amamos ao nosso próximo, como que nós podemos dizer muitas vezes em altos brados, eu amo a Deus acima de todas as coisas? Se eu já neguei esse amor 2 vezes, em mim e no meu próximo. E assim, meus irmãos, não podemos ir muito longe com as nossas imperfeições, porque são tantas as doenças, a gente pode citar, não é? A maledicência, doença boa, como é bom falar mal do outro quando o outro não está presente. Ai, meu Deus, mas que vergonha também, porque a doutrina espírita diz que quando reconhecemos o erro do outro, é porque nós conhecemos, por isso reconhecemos, nós conhecemos. Por que nós conhecemos? Porque está em nós. Meu Deus, então nunca mais vou falar mal do outro, não é? E aí vamos lutando conosco mesmo, lembrando-se sempre na hora, não é?
A vaidade, o ciúme, o melindre diz que é filho da vaidade com o egoísmo, que se casaram os dois e deu o melindre, né? Então, nós vamos tentando retirar de nós essas imperfeições, essas enfermidades, através do Evangelho de Jesus. Então, no Evangelho de Jesus, que é a receita perfeita para as nossas enfermidades, nós vamos nos curando dessas doenças, não é? E aí nós temos o item 12. Fala assim: Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então, nós já falamos dos publicanos aqui, não é? Que está explicando por que Jesus fala desses pobres e deserdados. Esses pobres e deserdados não querem dizer pobres materialmente, deserdado. Não. Todos que ainda não conhecem, tudo que não conhece, todo aquele que não conhece, ainda vamos dizer, ignorante naquele assunto, não é? E aí vem que Jesus fala desses necessitados, desses cegos, não é? E vem a falar daquela palavra que está tão nítida na doutrina espírita e que Jesus já praticou no seu tempo e veio nos mostrar, que é a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade inerente ao organismo, igual falar, ouvir, ver, não é? Então, faculdade como outros. Mas existem pessoas que criticam médiums que não parecem não ser dignos de ser médiums. Então, por que Deus deu a eles essa faculdade se eles são maus ou se eles usam mal? Isso mesmo, usam mal. Por quê? Se é uma faculdade como a de ver, ouvir, falar, nós usamos mal. Então, os nossos olhos, por exemplo, nós sabemos que quando temos algum problema, alguma enfermidade no olho, temos que nos conhecer. Então, nós nos lembramos, não usei bem os meus olhos, porque a mediunidade, se não for bem usada, ela é retirada. Portanto, o olho também. A voz, o ouvido. Vejam bem como é gostoso ouvir uma música linda. Falar coisas boas, falar de Jesus, conversar sobre família, conversar sobre coisas que nos edificam. Mas nós podemos não usar bem, não é? Nós podemos usar os ouvidos para ouvir só bobagens, que é, no caso, muitas vezes, de programas que atinge muitas pessoas, não é? Um público muito grande, pessoas que gostam de ouvir coisas de baixo, um instrumento baixo de evolução. Falar. Como seria bom se todos resolvessem falar a verdade. Primeiro a verdade, porque a mentira denigre. A mentira nos faz muito mal.
quem mente está usando mal uma faculdade ganha de Deus. Então, diziam que os celtas, né, eles condenavam a mentira. Por quê? Porque estragavam aqui na garganta, o meio por onde saía a voz. Então, a pessoa estava sujando. Então, eles condenavam a mentira. Veja que coisa boa, não podia falar mentira entre os celtas, senão eles eram punidos. Já pensou isso hoje? Não é? E aí, os médiuns, como todos esses que não sabem usar bem, também tem médium que não sabe, não é? Então, não é a mediunidade que distingue os médiuns, mas aquilo que o médium faz com sua mediunidade, de bem diferente, não é? Então, Deus nos deu a todos o livre-arbítrio, e todos sabem que o livre-arbítrio é a nossa grande herança, é o nosso poder de escolha, é a herança do filho pródigo, né? Quando pediu a herança, Deus deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio nós podemos usar como quiser, como ele usou, estragou, vamos dizer, o máximo que pôde. Mas também, com o livre-arbítrio, nós podemos nos reerguer e fazer a viagem de volta, assim como ele fez. E esse livre-arbítrio, que é muito mal usado, né? Então, existe a faculdade mediúnica, que não é bem usada, mas quem não a usa bem, assim como o filho pródigo, que também colheu os seus frutos, o médium também colhe. Então, nós colhemos de várias maneiras. Essa mediunidade pode nos ser tirada, podemos ficar sem voz, ou sei lá o quê, mas principalmente os bons espíritos se afastarem de nós. O que é um bom médium? Um bom médium é aquele que usa bem as suas faculdades, usa as faculdades para o bem de todos. O bom médium pode curar, pode fazer muitos prodígios entre encarnados e desencarnados. Então, ele tem duas linhas de trabalho, não é tanto o desencarnado como o encarnado. E esse médium, se ele for um bom médium, ele vai procurar ser simpático aos bons espíritos. O que é ser simpático? Sorrir para os bons espíritos, será? Acho que não, né? Ser simpático é buscar a sua moralização. Então, eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso ser uma pessoa honesta, eu preciso ser uma pessoa verdadeira, não é? E nós sempre comentamos com os nossos alunos o seguinte: nós temos um vasinho aqui, né, em cima da cabeça, onde todos os dias, em todos os momentos, são depositadas sementinhas. Essas sementinhas, claro, vão brotar, vão germinar e vão crescer. E nós é que escolhemos se nós queremos sementinhas plantadas do alto pelos bons espíritos, ou se nós queremos sementinhas de baixo, plantada pelos nossos irmãozinhos inferiores. Então, se for para ativar os nossos irmãozinhos superiores, vale dizer que nós estamos atrapalhando eles. Porque ao invés de incentivarmos ao crescimento espiritual, nós estamos dando corda para que eles trabalhem mais ainda para o seu decesso espiritual. Então, esses médiuns, eles têm qualidades
E essas qualidades, dentre todas as qualidades, a maior delas é a moralização. Então, aceitar o ato de servir na mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, aceitar o ato de servir como uma lição das mais altas na escola do mundo. E nós vamos vendo também que aquele médium que se evangeliza, ele exerce a mediunidade com Jesus. E como será essa mediunidade com Jesus, não é? Abençoada, onde nós vamos ter da espiritualidade, dos prepostos de Jesus, nós vamos ter muitas intuições dos mais altos espíritos. Nós vamos conseguir ajudar, não uma pessoa, mas ajudar muitas pessoas. Vamos nos lembrar do Chico, né? O Chico, ele consolou, e seus livros hão de consolar, quase que um planeta inteiro. Por quê? Ele usou a mediunidade com Jesus. E assim nós temos tantos outros também que, se for para lembrar, vai muito tempo, não é? Então, na mediunidade, será que Jesus está exercendo alguma cura sobre nós? Então, nós vamos dizer que é uma das maiores curas que ele está realizando, não é? Porque quando o indivíduo sabe que a sua mediunidade é capaz de fazê-lo entrar em contato com a espiritualidade superior, em contato com as melhores intuições possíveis no seu dia a dia, e que a mediunidade mal trabalhada vai ser um estorvo na sua vida, vai proporcionar até decadência, que nós sabemos, não é? De médiuns que cobram. Quando cobram, é o pior, a coisa que pior que pode fazer com a sua mediunidade é a cobrança, não é? Então, nós vamos vendo que essa cura vem para nós, espíritos, como uma grande bênção de Deus. Uma bênção de Deus que nós devemos saber enfrentar, saber compreender, saber entender de que maneira vêm as bênçãos de Deus. Claro que não é assim forma de ir a um shopping, não é no cinema, coisas maravilhosas. Isso tudo se pode fazer, mas não é esse o objetivo do nosso crescimento espiritual. É o modo como que nós vamos a esses lugares. Então, podemos ir em qualquer lugar, mas sempre agindo com bondade, agindo dentro do bem, procurando auxiliar as pessoas. Eu sempre dou exemplo que São Paulo é o melhor lugar que se tem para treinar o nosso poder de ajuda, não é? Porque saímos na porta, já alguém pede, tal rua fica onde? Ou, onde fica o hospital tal? Então, imaginaram vocês o que é dar acertar a vida, dar um auxílio correto para alguém que está perdido numa cidade como São Paulo? E abençoar todo mundo, ter sempre em mente as bênçãos de Jesus, é a coisa mais fácil, é só mentalizar Jesus abraçando e abençoando. Ah, mas agora na quarentena não dá. Ah, mas já deu e vai dar ainda. Antes, a gente usava o metrô da Sé, quando a gente desce aquela escada, que não desce, não é volita, e aí, então, vai pedindo a Jesus que abençoe todas aquelas pessoas. Então, é o bem dentro de mim que está se fortalecendo, é o bem que está
indo em favor das outras pessoas. Ah, isso só pode fazer em São Paulo. Não, até na quarentena dentro de casa nós podemos fazer isso. Então, aqui nós podemos fazer esse bem de todas as maneiras, mas o bem que nós fazemos em prece, meus irmãos, é aquele calmante. A oração é um calmante que nós devemos usar junto com os remédios de Jesus, junto com o seu evangelho. Aí nós usamos a oração. Como é bom orar, e de qualquer lugar nós podemos fazer isso. Seja quem está perto, quem está longe, e qualquer pessoa. Como é bom enviar um pensamento amoroso, um pensamento em prece para pessoas que estão necessitando, seja no hospital, seja numa outra cidade, mas principalmente para quem está perto de nós. Como é bom fazer a oração. Normalmente nós fazemos essa prece, usamos esse calmante, antes era só para nossa família, né? Meus filhos, netos e bisnetos e não sei o quê. Não. Que alegria e que libertação quando nós fazemos primeiro pelos outros, para depois pelos nossos. Aí então o nosso coração já está se curando. Não podemos dizer que ele está curado, mas ele está se curando. E nós vamos então cada vez mais nos fortalecendo, cada vez mais nós vamos agradecendo a Jesus pelo seu evangelho misericordioso, cada vez mais nós nos apegamos a esse mestre amado, ao ponto de usarmos a sua figura no nosso dia a dia, em todos os momentos. Se forem tristes, Jesus para consolar. Se forem alegres, Jesus para agradecer. Então, nós estamos sempre unidos a Jesus. E é essa união, é esse amor que nós temos por Jesus que vai também se ampliando para o nosso próximo, porque nós percebemos que Jesus veio para todos. Ele veio para os pobres, para os ricos, para o justo, para o injusto, mas ele preferiu os deserdados, os cegos. Por quê? Ele prefere do que o orgulhoso. Orgulhoso é aquele que se acha melhor do que Deus. Então, aconteceu isso sim, porque eu sou esperto, sou inteligente, fiz isso. Então, eu me acho melhor do que Deus. E quando alguma coisa acontece, que nós achamos, aquele tal remédio amargo lá, aquela receita de alto custo, nós nos revoltamos contra Deus. Também é orgulho. E muitas vezes nós até blasfemamos quando dizemos, quando vemos alguém na rua e falamos, se eu ganhasse na loteria, eu tiraria aquela pessoa da rua. Por quê? Porque Deus não é capaz de tirar. Agora, se eu tivesse dinheiro, eu tiraria. Não seria melhor dar uma ajuda para aquele irmão do que blasfemar contra Deus e pedir indiretamente para ter um ganho maior? Não seria melhor direcionar uma prece em favor daquele irmão? Quando vemos muitos irmãos nas calçadas e não podemos dar um cobertor para cada um, essa doutrina misericordiosa nos ensina que o pensamento é tudo, e a nossa vontade, o maior atributo do Espírito. Então, nós usamos a nossa vontade para direcionar o nosso pensamento e cobrimos. Todos aqueles que estão com frio, nós cobrimos com colchinhas fluídicas que ganhamos de Jesus. Será que eles se aquecem? Devemos ter a certeza que sim. Estamos falando isso para que a partir de hoje a nossa relação
com o nosso médico das almas seja mais forte, que a nossa relação com ele se estreite a cada dia, porque, queridos irmãos, por mais felizes que sejamos, por mais livres que sejamos, nós não podemos abrir mão de Jesus. É Ele que nos traz a felicidade, que nos dá muita alegria. Eu não sei que horas, esqueci de perguntar, são 19h40, Gisele. Gi? Oi, a gente tem até às 8 para... Que horas que eu abro para pergunta? Na hora que a senhora terminar a sua explanação, pode já abrir. Ah, então tá bom. Então, queridos irmãos, hoje, nesta reflexão sobre os sãos não precisam de médico, será que Jesus deixou alguma criatura de fora? Será que existe uma pessoa tão sã a ponto de não precisar de Jesus neste planeta? Nós achamos que espíritos puros são espíritos sãos. Então, vamos lembrar do livro Há 2000 anos, né? No meio de todos aqueles personagens, a única que não precisava, que já era sã, era a Lívia, não era? Aquele livro Há 2000 anos. Então, ela já tinha feito o trabalho dela. Ela já tinha passado por situações que hoje nós passamos. E ela já estava pronta para chegar ao reino dos céus. Onde que é esse reino dos céus? A Lívia foi, né? Foi, então dá a impressão que ela subiu mesmo, né? Tudo florido e foi para os reinos dos céus. Deve ser lindo o local que ela foi na espiritualidade mesmo. Mas nós podemos ter o reino dos céus aqui, hoje, amanhã, depois de amanhã, nós podemos já desfrutar desse reino dos céus. De que maneira? Então, nós vamos buscar a nossa consciência tranquila, aquela paz interior que nós deitamos à noite e não devemos nenhuma ofensa a ninguém. Nós não maltratamos ninguém, nós cumprimos o nosso dia como cristãos, como discípulos de Jesus. Isso nos dá uma paz interior, um reino dos céus dentro de nós. E é através desse sentimento que nós sentimos, que nos acomete, vamos dizer, nós vamos ver o que nós necessitamos para isso. Então, maltratamos alguma amizade? Nós amamos nossos amigos, não é? Amamos. O que amar é desejar a ele a mesma coisa que eu desejo para mim. Então, esse amor que todos nós temos e que com a nossa mediunidade vai crescendo cada vez mais. Nós encontramos alguém, fomos cordiais. Que bom que nós chegamos à noite e não lembramos de que maltratamos alguém, que essa pessoa foi bem tratada por nós. Assim, nós vamos cada dia mais aumentando os sentimentos, as virtudes e transformando, não é, os nossos defeitos em virtudes, as nossas imperfeições. E isso daí nós vamos cada dia mais treinando. E eu sou muito positiva, por isso eu vou falar para vocês. Eu não acho que seja tão difícil, porque achar difícil é não acreditar muito no poder de Jesus.
Então, nós temos que dizer que é fácil, pelo menos, para poder tentar todos os dias a ser cada dia melhor que o outro. Então, amanhã eu quero ser melhor que hoje. Bom, hoje eu não fiz mal a ninguém, eu pratiquei o bem. Então, amanhã nós vamos estender mais este bem. Amanhã nós vamos nos curar mais um pouquinho. Quem sabe não ficou uma febrinha ainda que precisamos curar mais. E vamos, dessa maneira, nós vamos caminhando ao lado do nosso mestre querido e vamos nos animando uns aos outros. Não que sejamos melhores uns do que os outros, mas nós somos alunos aplicados como todos os outros. Então, é esse aluno aplicado, esse discípulo aplicado, é que faz com que nós busquemos o Evangelho. Como é bom procurar lá o bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Gente, então, para ser consolado, precisa ser aflito. Não. Para ser consolado, precisa ser resignado diante das aflições. Lembra a resignação, aquele que precisa tomar o remédio caro, de alto custo e amargo? A resignação é difícil. Como é difícil se resignar diante de algo que a gente não aceita. Então, as bem-aventuranças vêm nos animar, a busca da humildade, a busca da misericórdia, a busca da indulgência, do perdão, né? Todas essas palavras são diferentes uma das outras, né? A gente pensa muitas vezes que é tudo perdão. Não. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia é dar aquilo que a gente acha que o outro não merece. Então, é diferente do perdão, simplesmente. A gente dá algo que achamos que ele não merece. A indulgência. Indulgência é quando compartilhamos com o olhar. Basta um olhar para aquele que errou, para passar para ele o seguinte: não foi nada, eu também teria errado em determinada situação. É mostrar que somos iguais, que ele errou, mas que eu também posso errar nas mesmas condições, não é? E assim nós vamos estudando, buscando nos limpar espiritualmente para nos tornarmos espíritos puros. Espíritos puros vai demorar um pouco, porque quando formos espíritos puros, nós veremos a Deus. Mas como que nós veremos a Deus? Afinal, ele é um homem, ele é uma folha, o que é nós vemos a Deus? Nós vamos mudar tanto os nossos sentimentos que nós vamos enxergar Deus no nosso próximo. Nós vamos estar tão libertos do egoísmo e do orgulho que nós vamos enxergar o nosso próximo e veremos a Deus nele. Nós queremos servir a ele, aquele próximo que nós queremos servir. E é servindo aquele que nós agradamos a Deus. Então, nós vamos buscando a cada dia, nós vamos treinando cada vez mais esse evangelho para nos curarmos das nossas imperfeições ou das nossas doenças, não é? E Emmanuel, ele fala que se nós usarmos a nossa mediunidade apenas, eu me lembrei agora dessa frase, tá? Por isso que eu estou falando. Se nós usarmos a mediunidade apenas através do intelecto, através de sentir alguma coisa, muita gente fala, né? Eu não sou médium, não sinto nada. Então, se fosse só através dos fenômenos que nós considerássemos a mediunidade, nós estaríamos como que num parque de diversão, divertindo as pessoas. Eu quero que vocês pensem que eu achei tão bonitinho ali no Ceará,
seara dos médiuns, essa frase. Então, é muito bom para que nós tomemos conhecimento de que médium não é só aquele que recebe espírito, ou aquele que recebe, que escreve, ou enfim. Médium somos todos nós que somos capazes de entrar em contato com a espiritualidade, de termos a intuição e sabermos, reconhecermos também que tipo de espiritualidade. Se eu estou desejando bem para alguém, se eu quero ajudar, este conselhinho está vindo normalmente dos nossos irmãos bons, dos bons espíritos. E se vem aquele desejo de vingança, ou aquele desejo enorme de falar mal do outro, nós sabemos que estamos sendo instrumentos dos nossos irmãozinhos que necessitam mais da nossa oração do que a maledicência. Então, vamos nos lembrar sempre desses irmãozinhos. Muitas vezes nós fazemos prece para os nossos parentes, para os nossos amigos que partiram para a espiritualidade, nos esquecendo desses irmãozinhos que só a doutrina espírita dá atenção para eles. Que só a doutrina espírita é capaz de conversar, de mostrar aonde eles estão, que caminho eles devem seguir. Então, nós, como espíritas, também vamos adquirir esse hábito de fazer prece para os nossos irmãozinhos que necessitam, não é? Então, nessa época agora de pandemia, onde muitos espíritos estão voltando para casa e que nós não sabemos a condição de cada um, então, resta-nos a oração para todos, não é? Porque dá a impressão que só eles foram para algum lugar. Não. Se eles não morressem da Covid, morreriam de outra coisa qualquer, porque chegou aquele dia, não é? Mas esse sentimento mal que os donos dos bens queridos lá que partiram sentem raiva, não é? Se sentem revoltados por causa dessa doença. Então, nós vamos já refletindo que, se for para vermos bem o que está acontecendo, nós vamos até abençoar esse vírus, porque ele veio, nós fizemos as pazes com as nossas famílias. As pazes que eu digo é conviver direto com a nossa família, sentimos saudades maiores de quem está longe, mas, acima de tudo, nós fazemos prece por todos. E a natureza agradecendo, não é? Os peixes limpinhos, as praias limpinhas, as matas limpinhas. Então, se pensarmos bem, esse vírus, ele não é tão... não devemos execrar tanto, né, esse vírus, mas receber assim como uma bênção de Deus, que Ele mandou para que nós treinássemos mais as nossas virtudes, amássemos mais a nossa família, nosso círculo, né, de familiar, e principalmente amar os nossos amigos, até aqueles que não são nossos amigos, mas que também não são nossos inimigos, né? Mas que não é tão... Apareceu aqui agora da Covid, não sei se vocês viram aí. Mas nós estamos com saudade de todos, com quem a gente bate muito papo, com quem a gente não bate tanto, com aqueles que a gente tem mais sintonia, com aqueles que a gente não tem tanta sintonia. Bastou lembrar da pessoa, pronto, sentimos saudades. Isso já é amor. Amor que está se transformando. Ainda vamos nos transformar mais, mas é uma época de transformação. Por isso, cada vez que tivermos de tomar um remédio amargo nesta época aqui, vamos agradecer a Deus, como bênção que Deus envia aos eleitos, tá bom? Muita paz a todos, que Jesus abençoe e que venham
os complementos que virão de vocês, né? Claro. A Gisele falou, ó, a mediunidade é um recurso de socorro, isto. E Deus, na sua bondade, poupa o trabalho de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos daqueles que precisam. Isso está nessa lição, né, Gisele? Como temos entendido a mediunidade, tenho aplicado a mim mesmo os conselhos dos espíritos que chegam pela minha voz, minhas mãos, minha vidência, minhas inspirações. Ou como médium, me vejo apenas como instrumento de auxílio para o próximo? Tá aí. O que vocês estão achando? Será que para ajudar nós precisamos... Aliás, falamos nisso, né, Gi? E tudo que a gente vê, que vem, que a gente vê que são fenômenos, nós sabemos que o nosso pensamento e as nossas intuições são maravilhas, e é através dela que nós temos os avisos para as pessoas, não é? Muitas pessoas acordam já lembrando do sonho como algum tipo de aviso, enfim. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho. Só tem a Gisele que falou? Logo abaixo tem o Cássio, Evangelina. Rola um pouquinho para baixo. Eu estou rolando, mas não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Olha, vai um pouquinho só. Ai, Cássio, eu tenho uma... Eu vou ler o que ele escreveu, tá? Tá bom. Leia para mim, filha, faz favor. Adorei a lição no sentido de que devemos procurar limpar e manter limpo o nosso espírito e nos mantermos cada dia mais elevados em nossos pensamentos e atitudes, depurando-nos e libertando-nos do orgulho e da vaidade. Muito bom. É isso mesmo que Jesus espera de nós, Cássio. Esse é o que ele espera. Tanto sacrifício que ele fez para vir à Terra, para adentrar a nossa atmosfera, foi com esse objetivo, que nós nos melhorássemos. É isso mesmo. Tem mais, Gi? Tem um comentário que eu fiz antes desse que a senhora leu, porque nós temos o hábito de trabalhar o tema e aí fazer umas reflexões para nós, né? Então eu coloquei assim: Jesus nos deixou um grande exemplo nessa passagem, onde não faz acepção de ninguém. Não julgou e ofereceu o seu melhor a todos, Não inclusive aqueles que eram considerados indignos aos olhos dos preconceitos do mundo. Cabe-nos reflexões profundas. Buscamos aproximação aos enfermos, desequilibrados, miseráveis, ou optamos pelo distanciamento daqueles que representam problemas? Porque acho que uma grande lição que Jesus dá nessa hora é não se afastar daquilo que é considerado problema, pessoa de má vida, pessoa que não pensa como a gente pensa, pessoa que faz coisas que a gente não acha certo, né? A tendência é se afastar desse tipo de gente, né? E o Cristo se aproximou, ao contrário, né? Será que nós já estamos nesse patamar? Se não, como trabalhar para estar mais dispostos àqueles que precisam? Exatamente. Será que Jesus fez alguma diferença? Então, nós vemos que ele não se afastou de ninguém, ele deu amor a todos, não é? Ele só criticou com duas palavras, não é? Mas foi o orgulho. E ele ressaltou a humildade. Só, mas ele aceitou as pessoas do jeito que eram, se eram orgulhosas ou não. Ele ressaltou o defeito maior, mas ele ajudou a todos, sem exceção. E nós ainda, às vezes, temos medo, né? A gente fala sempre do medo que as pessoas têm daquelas
aquelas criaturinhas correndo na rua, em nossa direção, ou correndo, será que está correndo a polícia, não é? Então, ainda tem gente, muita gente com medo. Então, se trancar a porta, outro dia eu fui na casa de uma pessoa, nós íamos saindo no portão, ela falou, entre depressa, vai passar aí um fulano, né? Então, eu não conheço, mas deve ser figura aqui de registro, um senhorzinho que anda gritando para a rua, né? Então, como você disse, Gisele, é mais fácil fechar o portão, não é? É mais fácil. Alguém mais? A Solange fala aqui, ó. Chegam pela minha... Não é da Solange essa. O que a Solange diz, Gisele? Olha, eu vou ler, mas Solange, G, Vera, Cecília, vocês podem falar também, Sim, né? Mas eu vou ler da Solange. eu gostaria mais que elas falassem. Querem falar? Estela. Solange, o que você queria falar? Ó, não consegui ler. Isso tem sempre, tudo é um indício de alguma coisa. Se eu não conseguir ler aqui, é porque a espiritualidade quer que você fale. Tudo bem, Solange? A Solange não. Eu vou ler, a dona Solange é tímida. Por falar na pandemia, eu gostaria de pedir aos amigos vibrações por uma tia minha, que está com a Covid internada e está passando por momentos muito difíceis no hospital em São Paulo. Ela já é idosa, agradeço a todos. Dona Evangelina, muito obrigada, a senhora nos trouxe excelentes reflexões. Muito obrigada, eu que agradeço muito participar desse grupo maravilhoso. Eu quero dizer a vocês que eu ouço todos os dias o Evangelho do Voneca e fiquei muito feliz quando a Gisele me convidou, mas fiquei muito feliz mesmo. Então, eu quero agradecer muito a todos a participação, em especial a Gisele que me convidou, né, Gi? Muito obrigada, filha. Beijos. Olha, tem da Ariadne. Fale. Boa noite, querida Evangelina. Aqui é a Ariadne. Gratidão pelas palavras reflexivas e acolhedoras. Um enorme abraço em seu doce coração. Fiquei muito emocionada em revê-la. Que saudades. Ai, Ariadne, nós trabalhamos juntas por isso, né, Ariadne? Eu também. Eu vejo sempre seu nominho aqui e me lembro de você, viu? Muito obrigada pela lembrança. Quem mais? Vera. Estou falando. Se vocês quiserem falar, vocês se manifestam, hein? A Vera Pinheiro. A Vera, minha ex-cunhada, mãe. Sei. Ótimas reflexões sobre o tema da noite. Muito bom revê-la, dona Evangelina. Saudades. Lhe mando uma florzinha. Ai, que linda, né? Vocês perceberam que as pessoas sentiram saudades de mim? Maravilha, obrigada, gente. Eu também. Obrigada, Vera. Vera não vai me ver porque não quer, né? Que nós moramos na mesma cidade, né, Vera? Mas beijo, Vera. Obrigada, viu? Quem mais? Verinha está trabalhando bastante ainda. É? A Cecília Paulino. Ai, que prazer. Fala. Fala, Cecília, você mesma. Mãe, a dona Solange pede desculpa dizendo que não conseguiu ligar. Às vezes é difícil acionar o microfone. Ah, Tá sei. tudo certo, dona Solange. Cecília quer falar? Cecília? Cecília diz assim: que prazer vê-la, Evangelina. Obrigada pelas doces palavras que nos trouxe essa noite.
Saudades, que Jesus continue te iluminando. Beijos. Ô, Cecília, filha do nosso mestre da terra, né, Gisele? Nosso professor querido. Muito bom. E aí, não tem mais? Você faz a prece, Gi? Ou eu faço? Gi? Gente, acho que eu vou fazer a prece, então. Gi? Mãe, eu estava sem... O meu microfone deu problema para ligar. Tem outras mensagens. Foi um prazer lhe ouvir, Dona Evangelina, muito bom, da Cíntia. William, gratidão, Dona Evangelina, pela criação, reconhece-se a criadora. Já sei de onde veio a inspiração da Gisele. Ei, amigo William. E a Eliana Suzuki, obrigada, Evangelina, importante visão diante das lições de Jesus. Muito bom rever você, Deus abençoe, saudades. É isso. Ai, que alegria, muita alegria, viu? Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada. E aí, fazemos uma vibração primeiro, Gisele? A Estela também está falando. Obrigada, querida, muito bom, namastê. Namastê. Namastê, Estela, venha me visitar aqui. Eu estou aqui. Bom, vamos agora para esse momento final. Vamos fazer, então, a vibração e as preces de agradecimento, tá bom? Eu faço daqui, então. Tá. Agradecendo imensamente a senhora por ter se disposto a estar conosco, a espiritualidade que nos amparou. Vamos pedindo a Jesus que ilumine os nossos lares, ilumine os nossos familiares, ilumine todos aqueles que se encontram necessitados das bênçãos do céu. Pedimos por toda a humanidade, pedimos pelo Brasil, pedimos pela comunidade espírita que possa expandir a sua ação, trazendo a contribuição da visão espiritual da vida nesse momento tão importante da humanidade. Que os bons espíritos possam fluidificar as nossas águas, possam nos aplicar o passe espiritual, nos renovando os fluidos, e que nós possamos juntos nos despedir confiantes de que havemos de contar sempre com a proteção do mais alto. Que Jesus nos abençoe a todos e dispense-nos em paz. Que assim seja. Obrigado a todos pela participação na reunião da noite. Muito obrigada, gente. Até uma outra vez. Nós nos encontramos, eu vejo vocês todos os dias. Que Jesus abençoe. Oi, Cássio. Bom te ver.